Então, pessoal, o termo hebreus, o judeu, o israelita, na verdade são todos o mesmo povo, né? Esse termo é usado para esse mesmo povo aí de fé, que, eles são os pais, né, da nossa fé, da nossa crença, da Bíblia, de todos os livros ali. Tudo teve origem nesse povo aí, que ora tinha o nome de hebreus, outra hora judeus, outra hora israelitas. Então vamos só entender isso de uma forma bem prática, bem rápida. Também quero agradecer aí aos inscritos no canal, quero agradecer ao pessoal que está participando, que está me dando um retorno, comentando. Preciso melhorar a imagem, preciso melhorar o som, preciso melhorar algumas coisas, mas o conteúdo tem ficado muito bom, então isso é o que importa, e a gente precisa buscar esse conhecimento mesmo como povo de Deus. Então muito obrigado aí aos inscritos, né? Dê a força ao canal, convide mais pessoas, né? Mostre as pessoas aí que estão sedentas para aprender a palavra de Deus de uma maneira eficaz, de uma maneira bem tranquila, ok? Então convide essas pessoas para estarem conhecendo o canal também. Então, na verdade, vamos falar desse termo hebreu, vamos falar que é chamado os primeiros povos ali, a origem, né, a raiz desse povo, que foi encontrado em alguns documentos egípcios. Foi encontrado em alguns documentos egípcios essa palavra, que significa justamente isso, que era um povo nômade, um povo camponês, que era monoteísta, que veio do outro lado, provavelmente do outro lado do Eufrates, que eles queriam dizer isso, do outro lado do rio. Então já tinha esse termo que, levando para o grego, para o hebraico, significa os que vêm do outro lado, ou os que passaram do lado de lá para cá. Então tem uma palavra hebraica, avra, que é passar, ultrapassar, transpor. Então depois tem o verbo ivri, que provavelmente é o termo, é a raiz. A maioria dos teólogos acreditam que é por aí essa origem, porque se a gente for ver lá da origem de Sem, Cã e Jafé, dos filhos de Sem, ele gera um filho chamado Eber, que justamente significa isso, os que vêm do outro lado, os que vêm da além. Então provavelmente esse termo veio de Eber, que está lá em Gênesis 10, 21, aparece essa raiz aí dessa família, que depois veio chegar até Abrão, que foi chamado por Deus. Em Gênesis 14, verso 13, vai aparecer a primeira vez que é chamado hebreu, e a gente vai ver isso que no termo hebraico mesmo, nos originais ali dos manuscritos, vamos ver que o termo é o mesmo, da palavra Eber para a palavra hebreu. Foi um sentido que eles deram ali, aquela descendência de Eber, que na verdade tinha esse nome, aqueles que vêm da além, aqueles que vêm do outro lado. Então, pessoal, conferindo na Bíblia aqui esse termo, olha que legal, aqui em Gênesis 10, 21, Gênesis 10, 21, a gente encontra a palavra Eber. Então, se a gente vir aqui na palavra Eber, vai ser o Strong aqui 5677, tá vendo? Eber, o mesmo que o grego. Eber significa a região da além de, ou seja, uma região depois de. Então, olha que interessante, é o mesmo termo usado para hebreu, só muda um pouquinho aqui, porque esse Eber é como se fosse o verbo, além, ultrapassar. Quando a gente vem aqui em Gênesis 14, deixa eu procurar aqui,
Gênesis 14, verso 13. Aí fala a primeira vez na Bíblia que é citado o termo hebreu. Então, olha só, porém veio um homem, um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Olha aqui o termo H5680, é o ivri, que é como se fosse a conjugação desse verbo avrar, o avra, que é do Eber, que é o que vem além de. Então aqui o ivri significa hebreu, pessoa da além de, ou seja, o mesmo significado etimológico aqui do hebraico, pessoa da além de, está aqui no termo hebreu. A gente está aqui com a João Ferreira de Almeida com os Strongs, e do outro lado aqui com a João Ferreira de Almeida, revista corrigida. Tá assim: então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, e eles eram confederados de Abraão. Então é o mesmo versículo que a gente está vendo aqui, que é Gênesis 14, verso 13. É a primeira vez que aparece a palavra hebreu. Ok? E se a gente for pegar a palavra raiz lá do hebraico, está aqui pessoa da além de. A gente voltando aqui, que eles eram descendentes de Eber. Ok? Então vem aqui em Gênesis, deixa eu buscar aqui, Gênesis 10, 21, vai estar aqui, Gênesis 10, 21, a Sem, o Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber. Aí pega Eber aqui. Então, Eber significa uma região da além de. Ok? Então, essa é a comparação bíblica aí sobre o termo hebreu. Ok? A provável origem do nome realmente pode ter vindo de Eber, que era o termo hebraico lá, ivri. Ok? Que depois para a gente virou hebreu. Mas é bem provável que a origem desse nome foi devido a Abraão, que foi a origem do povo hebreu em si mesmo. Quando ele ouviu a voz de Deus e passou a gerar um povo, segundo a promessa de Deus. Ele é o pai da fé por isso, que Deus prometeu para ele que dele viria uma nação, ou nações. Ok? Então o termo passou a ser usado para esse povo aí que era nômade, vivia no deserto, era monoteísta. E aí quando Abraão foi chamado, ele já estava velho, a Sara, a mulher dele também já estava velha, já não, era estéril, e depois por um milagre ali, Deus tinha feito a promessa que dele sairia uma nação, depois prometeu que sairia nações, e então Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os 12 filhos ali, que são as 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas, e um desses filhos chamava Judá. E depois de bastante tempo que eles ficaram presos no Egito, depois veio o Êxodo, que foi a saída deles do Egito, e depois veio Josué, militar, e conquistou as terras ali. Depois houve a divisão das terras, e lembraram a origem, que era de todos os povos ali, eram esses 12 filhos de Jacó, que foram gerados por Isaac, que foram gerados por Abraão. Então essas 12 tribos, depois que veio o reinado ali com Saul, depois Davi, depois quando veio Salomão, houve uma profecia ali, realmente aconteceu, que devido ao pecado, devido a tantas situações, os reinos foram divididos, e 10 tribos foram para o reino do norte, e 2 tribos ficaram no reino do sul, que é o local onde está Jerusalém.
Então só duas tribos ficaram ali, que foi Judá e Benjamim. Então daí que começou a ter o termo judeu, porque é os que vinham de Judá. E por isso que tem o termo judeu. Na verdade ficou esse termo forte, porque na verdade o reino do norte com as 10 tribos, elas foram eliminadas. Elas foram, depois da revolta dos assírios, que foi lá e fez uma guerra ali, dominou aquelas 10 tribos, o reino do norte acabou, sumiu da história, eles se espalharam. E já o reino do sul, depois de um tempo também, devido a pecado, desobediência, idolatria, etc., um tempo depois também de Deus também avisar várias vezes, veio o Império Babilônico, que foi muito forte naquela época, também dominou o reino do sul, e eles ficaram escravos ali 70 anos, porém eles ficaram juntos, eles ficaram gemendo, eles ficaram sofrendo e orando, e lembrando do Deus que tirou eles ali do Egito. E um belo dia, depois de muito clamor, eles foram libertos. E daí onde ficou esse termo judeu, ficou forte, porque eles ficaram juntos mesmo no sofrimento, ok? E lá atrás, o termo israelita foi justamente com Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó era um termo como usurpador, enganador. E quando ele tem uma briga ali com um anjo, e diz que ele lutou com honra com aquele anjo, e ele acabou o nome dele sendo trocado pelo próprio Deus, de Jacó para Israel, porque ele lutou com Deus como um príncipe. Então Israel é o príncipe de Deus, da onde surgiu o termo Israel, e Israel é o nome que a nação leva até hoje, porque a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, que passou a ser Israel e gerou os 12 filhos, que passou a ser as 12 tribos, e que depois de tanta luta foi sobrevivendo aí as tribos, de alguma forma, os povos foram sobrevivendo até chegar ao dia de hoje, até se tornar nação, e está lá até hoje Jerusalém. Então os termos, resumindo, é isso aí, ok? Então curta o vídeo, convide mais pessoas, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreva no canal também. Então é isso aí, um grande abraço e tchau.